Fala galera aqui do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre o término da rodada, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e falar sobre alguns jogos que diz respeito diretamente ao nosso peixe, Santos Futebol Clube. Galera, essa rodada não foi nada boa para o Santos, né? O empate ontem contra o Mirassol em casa e torcendo aí contra alguns times diretos, né, que estão ali brigando para não cair. E infelizmente a rodada não foi positiva para nós, né? Foi muito negativa, por sinal. Os jogos, né, que diretamente aí acaba influenciando, né, e muito aí a vida do Santos. Juventude que está na zona de rebaixamento, briga também para sair, quase ganha do Cruzeiro, hein? Estava vencendo, Cruzeiro conseguiu buscar o empate, 3-3, Juventude 3, Cruzeiro 3, um resultado muito ruim para o Santos, porque o Juventude chega a 33 pontos, 19º, e está a 4 pontos do Santos, faltando 4 rodadas para terminar o campeonato, hein? Então veja só, né? É uma situação delicada. Outro resultado que foi assim lamentável, péssimo, né? Bahia jogando em casa, o Bahia perde para o Fortaleza. Bahia 2, Fortaleza 3. Jogo também aqui, horrível para o Santos. E para fechar a rodada, né? Terminou há pouco lá no Castelão, Ceará 1, Internacional 2. Outro resultado aqui, péssimo, né? Horrível também para o Santos. E sem contar que ontem, né, o Vitória empatou com o Palmeiras, já foi dito aqui, né, o vídeo que eu fiz ontem, e conseguiu somar um pontinho aí, né, lá no Allianz, que também foi um outro resultado muito péssimo para o Santos, né? Ninguém esperava que o Palmeiras ia empatar com o Vitória no Allianz, né? Ainda mais o Palmeiras brigando pelo título. A sorte do Palmeiras é que o Flamengo perdeu o seu jogo lá pro Fluminense, né? Então foi menos ruim, né? Mas olha, se tratando de Santos Futebol Clube, resultados aqui muito ruins, péssimos. Então, galera, olha, a próxima rodada vai ser assim, olha, é coisa de rezar, acender vela, fazer o que puder fazer, usando cada um a sua fé, porque olha, não vai ser nada fácil para o Santos, né? O Santos pega o Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio, na segunda-feira, dia 24, às 9 da noite. Só que o Santos já entra em campo, olha só, a situação do Santos, hein? A próxima rodada. O Santos pode já enfrentar o Internacional dentro da zona de rebaixamento. Como assim? Porque, o Vitória, ele joga fora de casa contra nada mais, nada menos, Sport Recife, que já está rebaixado. Você acha que esse jogo vai ser fácil ou difícil para o Vitória? Tudo pode acontecer no futebol, a gente sabe, né? Mas a lógica aqui é que o Vitória vença o Sport, mesmo jogando lá na casa do Sport. É fato. Né? Esse jogo vai ocorrer no domingo, dia 23, às 18h30. A galera santista vai estar ligada nesse jogo aqui. Né? Então, se o Vitória vencer, o Vitória chega a 39 pontos e coloca o Santos na zona de rebaixamento. O Santos está com 37. Então, isso pode acontecer, pode ocorrer. Né? Aí olha só a cabeça dos jogadores
na segunda-feira, jogando contra o Internacional, fora de casa, longe da sua torcida, sabendo que já está na zona de rebaixamento, tendo que vencer o Internacional para sair da zona de rebaixamento. Porque nem um empate resolve. Né? Nem um empate resolve, porque supondo que o Santos empate com o Internacional, o Santos vai a 38, mas só que se o Vitória já venceu a sua partida no domingo, o Vitória já chegou a 39, 1 ponto de diferença. Então inverte a questão, né? Hoje o Santos está 1 ponto à frente do Vitória e na próxima rodada pode inverter isso, né? O Vitória ficar 1 ponto à frente do Santos. Tudo pode acontecer, né? Vamos lá, outros jogos aqui que diz respeito ao Santos. Vamos lá. Deixa eu ver o Fortaleza. Fortaleza não joga na rodada. Pelo que eu estou vendo aqui, o Fortaleza não joga. O Juventude joga com São Paulo no domingo também, às 16 horas. São Paulo perdeu hoje para o Corinthians, provavelmente vai querer ir para cima do Juventude para vencer, né? Porque o São Paulo está com 45 pontos. 45 pontos. O São Paulo, dependendo aí da rodada, o São Paulo pode até sair aqui da classificação, aqui da zona de classificação da Sul-Americana, hein? Dependendo aí dos resultados. Porque, ó, o Grêmio tá com... O Atlético Mineiro tá com 44, o Grêmio 43, Vasco 42, Ceará 42. Dependendo aí de saldo de gols, número de vitórias, o São Paulo pode de nono, de repente cair aí para 13º colocado. Então o São Paulo provavelmente vai buscar a vitória aí para se manter ou até brigar aí nas últimas rodadas aí. Mas eu acho difícil, a diferença está muito grande para quem já está na pré-Libertadores. Eu acho difícil o São Paulo conseguir alguma coisa, mas pelo menos se manter aí na zona de classificação da Sul-Americana. Então é vida dura aqui, né? E esperamos que o São Paulo tire pontos do Juventude. Esperamos. Então, diretamente aqui, quem joga é apenas o Vitória e o Juventude. O Fortaleza não entra em campo na próxima rodada, pelo que eu estou vendo aqui. Galera, tá difícil, viu? Tá difícil pro Santos, hein? Deixa eu ver o próximo jogo do Fortaleza. O próximo jogo do Fortaleza é fora de casa contra o Bragantino, dia 26. Vai ser na quarta-feira, dia 26. Bragantino e Fortaleza, quarta-feira, às 19 horas. Aqui também é jogo que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Também não dá para confiar que o Bragantino consiga vencer, né? O Bragantino também está com 45 pontos. O próximo jogo do Bragantino, vamos ver aqui, é contra o Flamengo, no sábado, lá no Maracanã. Flamengo e Bragantino. Final do campeonato aí, reta final aí, olha, pegando fogo, viu? Pegando fogo, principalmente para nós, porque novamente aí, né, passa um filme aí na nossa cabeça, né? 2023, né? Um passado recente, né? Vai ficar difícil aí para nós. Olha, se o Santos não cair esse ano, olha, é um ano para o Santista, sinceramente, olha, deletar esse 2025 completamente. É um ano para apertar o botão do delete e esquecer
esquecer que um dia houve 2025. Se o Santos permanecer, né, na Série A. Que, sinceramente, olha, tá complicada a situação, viu? É o que eu digo, né? Só os deuses do futebol tem como saber se isso vai acontecer ou não. Porque é inacreditável, né? Quando a gente imagina que o Santos vai engrenar, o Santos não consegue engrenar, não consegue emendar 2, 3 vitórias seguidas, não consegue fazer o papel dele dentro de casa, fator Vila Belmiro, né? Porque assim, o jogo-chave, os jogos-chaves que eu considero que o Santos se enrolou todo foi contra o Vitória e contra o Fortaleza. Esses 2 jogos. O Santos perdeu 3 pontos pro Vitória e perdeu 2 pontos pro Fortaleza, dentro de casa. Então foram 5 pontos que o Santos perdeu. 5. Olha só. Esses 5 pontos vai fazer falta. Vai fazer falta. E a briga do Santos vai ser até o final. Vai ser até o final. Vai ser até o final. Aí é aquela questão, né? Supondo que aconteça o pior na próxima rodada, né? Que o Santos consiga pelo menos um empate contra o Internacional e entre na zona de rebaixamento com 38 pontos. O Vitória vença, vai para 39, vai ficar uma diferença de 1 ponto. O Internacional com 41. Então vamos antecipar, vamos para a próxima rodada. Já vamos antecipar isso. Rodada 36ª. Vamos lá, o Santos na 36ª joga na sexta-feira, dia 28, contra o Sport Recife, na Vila Belmiro. É um jogo que o Santos precisa e tem obrigação de vencer esse jogo. Contra um time que já está rebaixado. É obrigação. Se o Santos empatar com o Sport ou perder para o Sport, para, né? Não tem nem o que falar, né? O Santos aqui tem a obrigação de vencer o Sport. Então, o Santos, supondo que empate com o Internacional, consiga um empate, 38 vai a 38, 39, 40, 41. Vai a 41 pontos. 41. O Vitória vai jogar em casa contra o Mirassol. Mirassol. Esperamos, né, o Mirassol, que é o 4º colocado, né, está dentro da classificação direta para a Libertadores, com 60 pontos. Esperamos que o Mirassol, de repente, vença esse jogo, ou pelo menos consiga um empate, quem sabe, né? Porque se conseguir um empate, o Vitória iria a 40 pontos e o Santos 41. O Santos ficaria 1 ponto à frente, novamente 1 ponto à frente do Vitória. É briga assim até o final, hein? Vai ser uma briga acirrada aqui, hein? Santos e Vitória até o final, hein? Aí a 37ª rodada, o Santos pega o Juventude, lá em Caxias. Aí depende aí de resultados, né? O Juventude joga, né, o próximo jogo do Juventude é contra o São Paulo, depois pega o Bahia. Se o Juventude de repente perder para o São Paulo e perder para o Bahia, supondo que perca para o Bahia, o Juventude praticamente já está rebaixado, né? O Santos iria jogar com o Juventude já praticamente decretado aqui a Série B do Juventude. Mas é um jogo difícil, Caxias do Sul. Aí vai pro último
a última rodada, né? 38ª, que é Santos e Cruzeiro. Dia 7. Aí só Deus sabe o que pode acontecer aqui no dia 7 de dezembro. Esperamos que o Santos consiga escapar dessa Série B 2026. Porque olha, é fazer conta e torcer para tropeços aqui de Vitória, Fortaleza, Juventude, torcer por tropeços do próprio Internacional. Olha, agora o Santos precisava fazer a lição de casa, vencer os próximos jogos em casa, que é Sport e Cruzeiro. E quem sabe, né? Quem sabe vencer o Internacional e o Juventude fora de casa. O Santos precisa aí somar pontos aí nessa reta final para fazer os 45 pontos, que não é fácil, hein? Não é fácil. Agora, para o Santos vencer o Internacional, eu tenho a solução e o remédio. É o Vojvoda deixar de ser teimoso e colocar a molecada. Colocar a molecada para jogar. Não tem outro remédio, não tem outra solução a não ser essa. Então, assim, mesmo que o Vitória vença e o Santos já entre em campo na zona de rebaixamento contra o Internacional, o Santos precisa colocar essa molecada para jogar. Porque essa molecada, mesmo que o Santos esteja na zona de rebaixamento, eles não vão entrar preocupados com isso. São garotos, são moleques, eles querem jogar bola, eles querem mostrar serviço. E eles vão fazer isso. E o time do Internacional não é um time que, vamos se dizer, que está voando no campeonato. Não está. Tanto é que está na parte de baixo da tabela. Eu vi o jogo hoje contra o Ceará, o Internacional não jogou nada. Conseguiu ganhar porque o Ceará conseguiu ser pior que o Internacional. Esses times só jogam contra o Santos. É impressionante. Contra o Santos, esses times viram Real Madrid, Barcelona, Manchester. Esses times viram o capeta contra o Santos. É impressionante isso. Mas contra os outros clubes, são times comuns. São times comuns. Então, assim, vendo o futebol do Internacional, sinceramente, se o Vojvoda, né, colocar essa molecada, Bom Tempo, Robinho Júnior, colocar essa molecada pra cima, creio que o Santos vence o Internacional lá. Eu acredito que vença. Aí, só depende do Santos, daqui pra frente. Aí os próximos jogos é ganhar do Sport em casa. O Vitória tropeçando. Melhor ainda. Melhor ainda. E assim, eu acho que esses 4 jogos que faltam, Internacional, Sport, Juventude e Cruzeiro, faltam 4 jogos. Esses 4 jogos que restam para o Santos, o Vojvoda precisa entender que ele precisa colocar a molecada para jogar. E ele tem esse triunfo na mão. Robinho Júnior, Gabriel Bom Tempo, Souza. Ele tem garotos bons que podem fazer a diferença dentro de campo. Isso que ele precisa entender. Não é o que ele disse na coletiva, que é estratégia dele não colocar logo de cara, porque ele não quer cansar o garoto. Pelo amor de Deus, né? Um garoto de 18 anos cansar, dá licença, né? Ele tá de sacanagem, né? Cansado, até entendo o Neymar,
já tá acima dos 30 anos, cheio de lesão. Até entendo. Um, um, um Zé Rafael, um William Arão. Até entendo esses caras cansar, porque já estão acima da idade. Agora um Robinho Júnior, um Bom Tempo, cansar, garotos, cansar, vem falar que não coloca eles de cara porque ele, para não cansar os garotos, e prefere colocar eles no segundo tempo. Dá licença, né, Voivoda? Dá licença, né? E já tá na hora, como eu falei ontem no vídeo, já tá na hora de alguém começar a cobrar isso de você, né? Já tá na hora. As torcidas organizadas, os torcedores comuns nas redes sociais e principalmente o clube, o presidente, o diretor de futebol, começar a cobrar isso de você, ó. Você tem a faca e o queijo na mão, você vai ficar insistindo com o Lautaro Dias, você vai ficar insistindo com o Guilherme, sendo que você tem Robinho Júnior no banco de reservas? Não dá, né? Não dá. Então, assim, ou ele cria coragem, coloca essa molecada para jogar e o Santos se salva, ou então, meus amigos, não adianta depois chorar o leite derramado. Essa é a verdade. Mas vamos lá, vamos acreditar. Fácil não é, mas vamos acreditar aí que a sorte volte a bater na nossa porta novamente.